A paz do Senhor para todos. O tema de hoje é a igreja primitiva, compromisso com a oração e os resultados alcançados. Estaremos falando sobre isso. Vamos ler aqui em Atos capítulo 1, versículo 14. E todos eles perseveravam, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Uma igreja de oração. E através da oração essa igreja tinha uma conexão com os céus. E através disso o Espírito Santo se manifestava. E através da manifestação do Espírito Santo haviam curas, milagres e coisas extraordinárias que aconteciam na vida daquela igreja. Nós vamos falar sobre isso. Aquela igreja, ela impactou a sua geração. Em Atos 17, versículo 6, na parte B, a Bíblia fala que aquele povo disse: já vieram esses que alvoroçaram o mundo e chegaram também até aqui. Aqueles homens e mulheres simples, mas cheios do poder de Deus, eles alvoroçaram a sua geração na época. Eles fizeram toda a diferença. A igreja primitiva, ela provou do sobrenatural de Deus, porque ela era uma igreja de oração. Ali, naquele povo, nós vemos o derramamento do Espírito Santo, nós vamos ver visões que eles tiveram, operações sobrenaturais de anjos, trazendo mensagens, operando milagres. Grandes milagres aconteceram através da vida daqueles homens e mulheres que se colocaram na posição para que Deus os enchesse da sua glória e eles fizessem a diferença para a geração da sua época. Muitos milagres aconteceram na época da igreja primitiva e o principal, também muita salvação de almas. Muitas almas se converteram. Tudo isso porque aquela igreja, ela entendeu o caminho que Deus havia determinado para ela trilhar, para que o Espírito Santo pudesse descer sobre ela e essa igreja fizesse a diferença, como ela fez a diferença na sua geração. E aqui você vai compreender através do livro de Atos dos Apóstolos, onde a Bíblia relata sobre a igreja primitiva. Você vai entender a importância da oração na vida da igreja. E também aqui a gente discorrendo nesses versículos bíblicos que estão registrados no livro de Atos acerca da oração, nós vamos ver o quanto nós, a igreja de hoje, está diferente daquela igreja primitiva, o quanto nós estamos longe de ser o que aqueles crentes foram, o quanto nós estamos longe de realizar aquilo que aqueles crentes daquela época realizavam, simplesmente por um fator. Nós nos afastamos do vale da oração, do caminho da oração. Nós não oramos como aquela igreja orava. E eu quero que você, através desse vídeo, você aprenda e você fique conscientizado de que precisa orar mais, buscar mais, para que a gente também venha provar o que aquela igreja primitiva provou. Então, em Atos capítulo 1, versículo 14, no primeiro capítulo de Atos, nós já vemos aqui a igreja perseverando em oração, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Ainda no capítulo 1, no versículo 24, a Bíblia diz que orando disseram: Tu, Senhor, conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tem escolhido. Eles oram ali para que Deus venha dar a direção para aquele apóstolo que iria ocupar o lugar de Judas, que havia ido suicidar. A igreja começa, no capítulo 1 do livro de Atos, nós começamos a ver que essa igreja era uma igreja de oração. Atos 1,14, eles perseveravam unânimes em oração. Essa palavra perseveravam quer dizer que eles não só oravam, mas eles continuavam orando. Unânimes, união de mente, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Isso vai fazer toda a diferença para que essa igreja ela venha revolucionar a sua geração, como aconteceu
na igreja de Atos. Oxalá que nós, pastores, líderes, você que esteja assistindo aí esse vídeo, você venha se conscientizar de que o caminho para o derramamento do Espírito Santo, para os milagres, o caminho para o batismo com o Espírito Santo, a manifestação dos dons espirituais, o caminho para a nossa visão ser aberta, o caminho para o céu ser aberto e principalmente o caminho para a salvação de almas é nós voltarmos à nossa posição de oração, como era a igreja primitiva, que valorizava, priorizava a oração. No capítulo 1 a gente vê a igreja primitiva perseverando em oração. No capítulo 2 a gente vê o derramar do Espírito Santo. Deus manifesta a sua glória. A Bíblia vai falar no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 3, que línguas repartidas de fogo desceram sobre cada um deles. E no versículo 4, que foram todos cheios do Espírito Santo. Eles ficaram, na verdade, 7 dias dentro de um cenáculo, porque eles tinham um propósito, receber o poder de Deus, ao qual o Senhor havia prometido para eles em Atos capítulo 1, versículo 8, para eles receberem aquele poder que haveria de descer do alto para ser testemunho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Sem o poder do Espírito Santo, eles não seriam uma igreja capacitada para realizar a obra de Deus. E eles entenderam isso. E também entenderam que o poder do Espírito Santo eles só iriam conseguir através da oração. Por isso eles estavam dentro daquele cenáculo somente com um propósito, de orar ao Deus dos céus para receber aquilo que nenhum homem pode dar, nenhuma autoridade pode dar, aquilo que ninguém pode conceder, somente Deus. E somente através da oração a igreja poderia receber a manifestação da glória de Deus, como eles receberam no capítulo 2 de Atos, nós vemos isso, e através daquela igreja Deus fez coisas extraordinárias na vida daquele povo. Nós vemos que no capítulo 2 ainda do livro de Atos, no versículo 42, a Bíblia relata o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Uma igreja que perseverava na oração, não somente orava, mas perseverava na oração. Nós vemos aqui uma igreja comprometida com uma vida de oração. E através disso, milagres vão acontecer, almas vão ser salvas, o nome de Deus vai ser glorificado aonde aquele povo chega, porque aquele povo está embriagado pelo Espírito Santo. E não existe um outro meio de estarmos embriagados pelo Espírito Santo, a não ser nós mantermos uma vida de contínua oração. No capítulo 3 do livro de Atos, logo no versículo 1, a gente vai ler o seguinte: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Eles vão para o templo às 3 horas da tarde, hora nona. E eles estão indo para o templo fazer o quê? Eles estão indo para o templo orar. O próprio Jesus, quando ele pegou o chicote, fez uma limpeza na casa do Pai, porque eles estavam negociando a fé, eles estavam fazendo o comércio do sagrado. Jesus limpou a casa do pai dele e disse: está escrito, a casa do meu pai será chamada casa de oração. Nós não podemos esquecer isso. Muitos templos hoje, eles não podem ser chamados de casa de oração, porque tem tudo menos oração. E a oração é a chave que abre as portas dos céus. A oração é o caminho para o recebimento do poder de Deus, do Espírito Santo, para que os milagres aconteçam, para que as almas sejam salvas, para que a gente prove um verdadeiro avivamento. Não existe avivamento sem que comece pela oração. Não existe uma vida cheia do Espírito Santo sem que essa pessoa não seja uma pessoa de oração. E não é somente orar, é perseverar em oração. Não é fazer uma oração de 5 minutos, não, é perseverar, é manter uma vida de oração. E o que nós vemos aqui no capítulo 3 é que um grande milagre acontece. Um coxo que está à porta do templo, ele vai ser curado, porque está chegando 3 horas da tarde, está chegando no templo 2 homens chamados Pedro e João, e esses homens estavam indo para o templo na hora da oração.
encontrando ali na porta daquele templo um paralítico, eles disseram: olha para nós. Quando o paralítico olhou para Pedro e João, eles disseram: não temos ouro e nem temos prata, mas o que temos, isso te damos. E Pedro estende a mão, pega aquele paralítico pela mão, e a Bíblia diz que aquele paralítico saltou e andava e saltava e entrou dentro do templo glorificando ao nome do Senhor. Um grande milagre aconteceu. No capítulo 2, a igreja está em oração. O Espírito Santo desce, Pedro ele prega, e a pregação de Pedro rendeu quase 3.000 almas. A Bíblia diz que quase 3.000 almas se renderam a Cristo. Não precisou Pedro perguntar para aqueles homens se eles queriam entregar a sua vida a Cristo, não. A própria Bíblia diz que aqueles homens foi que tomaram a decisão de falar para Pedro: que faremos, varões? E ele disse: arrependei-vos dos vossos pecados, sejam batizados e receberão o dom do Espírito Santo. Então nós vemos uma igreja impactada pelo poder de Deus, uma igreja embriagada pela presença do Espírito Santo. Tudo isso por causa da oração. Se a igreja primitiva não é uma igreja de oração, ela não vai ver os milagres acontecer e nem as almas se salvarem, se render aos pés do Senhor. A gente vê aqui que Pedro e João, eles operaram através do poder de Deus na vida deles, um grande milagre na porta do templo, e aquele coxo, a Bíblia vai dizer que esse homem tinha mais de 40 anos de idade. A Bíblia também vai relatar que este homem era coxo desde o ventre, e ele era levado por algumas pessoas para a porta daquele templo todos os dias. Mas aquele dia aconteceu algo sobrenatural. Por que aconteceu? Porque estava chegando no templo 2 homens de oração. Aí talvez você possa me dizer assim: mas pastor Manuel Correia, Pedro e João não tinham nem entrado no templo ainda, eles não tinham nem orado. Como foi que aquele milagre aconteceu? Sabe por quê? Porque Pedro e João, eles já tinham uma vida de contínua oração. Eles não precisavam, eles iam orar ainda na igreja, eles não tinham orado ainda ali na igreja. Só que eles viviam uma vida de contínua oração. Eles perseveravam em oração, a vida deles era uma vida de oração. O próprio Jesus, ele nos dá um grande exemplo. Um versículo que eu acho lindo em Marcos capítulo 1, versículo 35, fala que Jesus, ele ainda estava escuro, bem cedo, de madrugada, ele se levantou para orar. Através da oração, nós vamos ver os céus abertos. Através da oração, anjos vão descer para realizar milagre. Através da oração, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Através da oração, nós vamos ver milagres acontecerem na nossa vida, no nosso ministério, ao nosso redor. Não existe poder de Deus sem oração. E o problema da igreja hoje é que a igreja abandonou o seu cantinho de oração, o seu compromisso com a oração. Hoje a igreja inventou tantas coisas, hoje a igreja inventou tanto entretenimento e a oração tem sido colocada de lado. Por isso que a igreja de hoje, ela não tem o poder que a igreja primitiva tinha, porque não existe um caminho mais fácil para recebermos o poder de Deus na nossa vida. É através da oração. A oração, ela vai nos conectar com o céu e vai fazer com que a mão de Deus se mova em nosso favor e que o Espírito Santo ele se manifeste na nossa vida. Então Pedro e João, eles viram aquele milagre acontecendo ali através do ministério deles, porque eles eram homens de oração. Eles estavam indo para o templo na hora nona, na hora da oração. Hoje, aqui mesmo em Governador Valadares, às 3 horas da tarde, é a tarde da bênção, porque se você colocar o título lá, tarde de oração, o povo não vai na igreja. A oração, na verdade, está espantando mais o povo da igreja do que o próprio coronavírus, mas é através da oração é que nós aprofundamos a nossa comunhão com Deus para que os milagres aconteçam na nossa vida. Vamos ainda discorrer sobre o livro de Atos, o que a igreja primitiva nos ensina. A gente vai ler do começo ao fim do livro de Atos,
uma igreja que perseverava em oração, que valorizava a oração, uma igreja que vivia em oração. Por isso, os céus estavam sempre abertos, por isso o Espírito Santo estava sempre manifestando, por isso os anjos estavam trabalhando, milagres estavam acontecendo e o principal, muitas e muitas almas estavam se convertendo, muitas e muitas almas estavam se rendendo a Cristo por causa daquela igreja que estava embriagada pelo poder do Espírito Santo. No capítulo 3 nós vemos esse grande milagre acontecendo na vida de Pedro e João, que estavam indo para o templo na hora da oração. E no capítulo 3, a gente vê esse grande milagre acontecendo na vida de Pedro e João, que estavam indo para o templo na hora da oração. Aí no capítulo 4 nós vemos uma perseguição. Pedro e João, eles são perseguidos por causa daquele milagre, porque eles estavam pregando a Jesus que havia sido crucificado. E aqueles homens ali, aquelas autoridades eclesiásticas, eles estavam preocupados com a pregação de Pedro e João, porque eles tinham sido culpados da crucificação de Cristo. Então eles prenderam a Pedro e João e colocaram eles dentro do cárcere, porque já era tarde. E esperaram outro dia para levá-los ao interrogatório. Levando Pedro e João ao interrogatório, eles ficaram perplexos de ver a ousadia com que Pedro respondia, a sabedoria que havia na vida de Pedro. Mas a Bíblia diz que ele, estando cheio do Espírito Santo, lhes respondeu. A diferença que havia nos crentes daquela época é que eles estavam cheios do Espírito Santo. Você vai ver muito no livro de Atos dos Apóstolos, essa frase, cheios do Espírito Santo. Estavam sempre cheios do Espírito Santo, porque viviam uma vida de contínua oração. Prenderam a Pedro e João, Pedro respondeu com toda a ousadia, ele não mudou a pregação, ele continuou falando a mesma coisa, que aquele Jesus que tinha sido crucificado, ele era realmente o Messias. E aqueles homens, vendo que não podiam matá-los e nem continuar com eles presos, porque a multidão estava ali, glorificando a Deus por causa daquele milagre que havia acontecido, eles disseram, não, então vamos liberar esses homens, vamos mandar eles embora, mas vamos dizer para eles, não falar mais nesse nome de Jesus, parar com essa pregação. E eu te pergunto, Pedro parou de falar, parou de pregar? Não. João parou de pregar o Evangelho? Não. Eles disseram, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto ou ouvido. Pedro e João, eles continuaram a sua caminhada, porque eles creram que eles não podiam parar de pregar o Evangelho, porque era Deus que estava guardando eles. Uma coisa interessante é que Pedro, ele era um homem covarde, ele era um homem medroso, porque quando Jesus foi preso, ele negou a Jesus 3 vezes, mas agora esse Pedro, ele está totalmente transformado, ele não tem medo nem de morrer, ele não tem medo daquelas autoridades e nem de perseguição. Sabe por quê? Porque ele agora é um homem de oração. E no capítulo 4, depois que eles são liberados por aquelas autoridades, sabe o que eles vão fazer? Eles vão orar. Atos capítulo 4, versículo 31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam a palavra com ousadia. Olha, eles oraram a Deus e eles falaram para Deus, olha Deus, eles estão nos perseguindo, nós estamos pregando o seu Evangelho. E ele disse, Senhor, nos dá ousadia para pregar a sua palavra. E sabe o que acontece? Deus ouve a oração deles. A Bíblia diz que o lugar que eles estavam se moveu através do poder da oração. Olha o que o poder da oração pode fazer, pode estremecer o local e os milagres de Deus acontecer. O lugar se moveu. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Justamente aquilo que eles pediram a Deus, ousadia para pregar a palavra. Eles não correram, eles não desistiram, eles não procuraram fazer aliança com aqueles líderes daquela época, eles não modificaram o Evangelho, eles simplesmente oraram para que Deus investisse eles do poder de Deus, do Espírito Santo e desse ousadia para pregar a palavra, e eles saíram anunciando a palavra. No capítulo 6 do livro de Atos, nós vemos que havia uma certa contenda, porque as viúvas
dos hebreus, elas eram assistidas, mas as viúvas dos gregos não eram assistidas, e houve ali um pequeno conflito. A Bíblia diz que os apóstolos se reuniram e disseram: vamos levantar 7 homens cheios do Espírito Santo para cuidar desse importante negócio. E no versículo 4 do capítulo 6, eles dizem o seguinte: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Os apóstolos entenderam que eles não podiam ficar embaraçados com aquelas questões sociais. Eles prepararam pessoas para cuidar daquela tarefa e eles disseram: nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. Eles tiveram como prioridade, eles tiveram como importante que eles continuassem perseverando na oração e no ministério da palavra, porque eles eram os líderes, os apóstolos eram os líderes, e eles entenderam que tinha que começar por eles essa vida de consagração e santidade a Deus. E hoje nós estamos vendo aí quantos líderes que não oram mais, que não buscam mais a Deus, que não colocam mais os seus joelhos no chão para clamar ao Deus de Israel. Quando fazem oração, é uma oração superficial. Hoje, infelizmente, eu sou obrigado a dizer para você, o povo trocou a oração pelo evangelho da confissão positiva. O evangelho da confissão positiva atribui um poder à boca do homem que não existe. Aí eles estão determinando, eles estão declarando, eles estão, entre aspas, profetizando, porque eles acham mais fácil do que orar. Mas eu não encontro nada disso na igreja primitiva. Aquela igreja que começou, eu não encontro eles determinando nada, eu não encontro eles declarando que as coisas vão acontecer, eu não encontro eles acreditando que a boca deles é poderosa, eu não vejo nada disso. Quando eu olho para a igreja primitiva, eu vejo uma igreja que entendeu que a oração é o segredo para que a igreja venha cumprir os seus objetivos aqui na terra, de ganhar alma, de operar milagres, de ser testemunha de Cristo. Não existe um outro meio para que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo e nós venhamos pregar a palavra com ousadia e nós venhamos ver os milagres de Deus acontecer, a não ser por intermédio da oração. Eu sei que orar não é fácil, orar é algo difícil, mas é necessário orar. A igreja orava e por isso a igreja viu os milagres, a igreja viu o sobrenatural de Deus, a igreja tinha uma conexão direta com os céus, a igreja viu os céus abertos, a igreja via anjo descendo, a igreja tinha visão, a igreja via milagres, como aquele coxo andou ali, como até morto ressuscitou, a igreja via almas se rendendo a Cristo. No capítulo 2 do livro de Atos, nós vamos ver que na pregação de Pedro foram quase 3.000 almas. No capítulo 3, no capítulo 4, a gente vai ver que na pregação também dos apóstolos de Pedro e João, quase 5.000 almas vão se render a Cristo. Por quê? Porque aquela igreja estava conectada com o céu, porque aqueles crentes estavam provando o avivamento de Deus. Eles entenderam que sem o Espírito Santo eles não poderiam fazer a obra de Deus de forma correta, eles não poderiam obter resultados. Essa igreja primitiva, ela é uma igreja que obteve os resultados. Por quê? Porque essa igreja viveu em oração, era uma igreja de oração. Se a gente for olhar para a vida de Jesus, Jesus mesmo sendo filho de Deus, Jesus vivia em oração, Jesus estava sempre em oração, em conexão com os céus, em conexão com o Pai. Deus pode falar conosco de diversas formas. Deus fala conosco através da natureza, através de profetas, através da palavra. Deus fala conosco através até de uma mula, se Ele quiser, mas não existe outra forma de falar com Deus a não ser através da oração. No capítulo 6, no capítulo 7 do livro de Atos, nós vamos ver Estevão pregando a palavra, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que em Atos 7:55, estando ele cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu e viu Deus assentado no seu trono e Jesus de pé à sua direita, pregando com ousadia, pregando com coragem. Aqueles homens estavam irados, aqueles homens estavam rangendo os dentes, aqueles homens estavam preparando pedras para matar Estevão, mas Estevão estava ali, enraizado na oração. Estevão estava ali,
pronto para enfrentar as adversidades, entregar a mensagem de Deus da forma com que Deus mandou pregar. Só pode ter ousadia e autoridade para pregar a palavra quem vive em oração. E olha o que a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 7, 59 e 60. E apedrejaram Estevão, que por invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, ele vai morrer de joelhos, ele vai morrer orando, ele vai morrer clamando a Deus. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Ele morreu da mesma forma que Jesus morreu. Jesus morreu também crucificado. E ali naquela cruz, Jesus também pediu pelos seus inimigos. E Jesus disse assim: Pai, não impute-lhes esses pecados. Jesus também morreu orando. E a Bíblia vai dizer isso em Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Homens de oração, pessoas que viveram em oração. E aqui Estevão, ele morre orando, ele morre falando com Deus. Ele estava tão impregnado pelo poder de Deus, tão cheio do Espírito Santo, que ele consegue ainda pedir a Deus pelos seus inimigos. No capítulo 8, também no livro de Atos, nós vemos Pedro e João indo para a cidade de Samaria para orar por aqueles que estavam se convertendo. A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 8, 14 e 15, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Aí Felipe estava em Samaria, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Você nunca vai ser um crente cheio do Espírito Santo se você não for um crente de oração. Você nunca vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo se você não for uma pessoa de oração. Mas se você viver no vale da oração, se você fizer como os crentes da igreja primitiva, você vai ser uma pessoa cheia de autoridade para pregar. Você vai ser uma pessoa cheia de sabedoria, porque é o Espírito Santo é que nos dota de sabedoria. A Bíblia fala que Daniel era mais sábio do que todos os jovens da Babilônia, porque nele havia um espírito excelente. Esse espírito excelente é o Espírito de Deus. Mas Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele orava pela manhã, ele orava ao meio-dia e ele orava à noite. Daniel orava 3 vezes ao dia. E é através da oração é que nós vamos ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E nós vemos aqui que Felipe, cheio do Espírito Santo, pregava, e a Bíblia fala que os milagres aconteciam, e a Bíblia também vai dizer aqui que muitas almas estavam se rendendo ao Senhor. Lá em Jerusalém ficaram sabendo disso, e Pedro e João disseram: vamos para lá porque a gente precisa orar por esses que estão se convertendo, para que eles recebam o Espírito Santo. E Pedro e João foram lá para Samaria, para orar por aqueles que haviam entregado a sua vida a Cristo e para que recebesse o Espírito Santo. Ali no meio daquilo tudo, um homem chamado Simão, que fazia arte mágica, ele vendo o poder de Deus descer, ele disse para os apóstolos: eu quero comprar esse poder, porque ele comprava artes mágicas, ele comprava aqueles segredos das mágicas, ele disse: eu quero comprar. Então Pedro disse para ele, no capítulo 8, versículo 22, arrepende-se, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do seu coração. Sabe qual é o conselho de Pedro para ele? Vai orar, Simão, porque o dom de Deus não se compra com dinheiro. O dom de Deus não se compra com ouro, não se compra com prata, não se compra na padaria nem no supermercado. O poder de Deus nós conseguimos através de uma vida de oração. No capítulo 9 do livro de Atos, nós vamos ver um homem chamado Saulo, que perseguia a igreja de Deus. A Bíblia diz que ele ia respirando ameaças contra o povo de Deus, e ele queria parar a igreja, ele queria destruir a igreja. Saulo, ele era um homem zeloso, um fariseu zeloso, e ele queria acabar com a igreja. Ele pensava que a igreja não era de Deus, mas a Bíblia fala que ele vai cair do cavalo. Deus vai se manifestar na vida dele no caminho de Damasco, ele vai ver um clarão de luz e ele vai cair do cavalo. Quando ele cai do cavalo, Deus fala com ele e ele começa a orar. Esse homem chamado Saulo, ele vai começar a orar e ele disse: quem és, Senhor? E o Senhor falou assim: eu sou Jesus a quem tu persegue.
E a Bíblia diz o seguinte, que ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que eu faça? Saulo já está orando a Deus, já está aprendendo a orar ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor mandou Saulo ir para uma certa rua chamada Direita, na casa de Judas, aonde ele ia esperar, porque lá Deus iria instruir ele. Isso está no versículo de número 11 do capítulo 9. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Deus vai lá na casa de Ananias. Ananias também está ali buscando ao Senhor um homem de oração. E Deus vai dizer para Ananias: Ananias, você levanta-te agora e vai na rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas, porque lá tem um homem chamado Tarso de Saulo. E esse homem chamado Saulo de Tarso, e este homem está orando. Ele foi para o endereço que Deus mandou, Saulo foi para o endereço que Deus mandou, e lá ele está orando. Olha o que acontece quando ele está orando. A Bíblia diz que ele vai ter uma visão. E qual é a visão que ele vai ter? Ele vai ter uma visão de um homem chamado Ananias, que vai entrar naquela casa e vai orar por ele para que ele volte a enxergar, porque ele estava cego. Olha o que diz o versículo 12. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Saulo se converteu no caminho de Damasco. O Senhor orientou ele para ele ir para aquele endereço, ele foi para lá, e o que ele estava fazendo lá orando, a partir do momento que ele está orando, ele já tem visão, porque só tem visão quem ora. É isso que Deus quer fazer da nossa vida, é isso que Deus quer fazer com a igreja de hoje, e quem sabe essa pandemia que está acontecendo aí, esse caos mundial, é Deus apertando o seu povo para que ele volte ao caminho da oração, para que o povo deixe de lado o show e venha clamar ao Deus de Israel, para que Deus venha abrir a nossa visão. Saulo já está tendo visão, e nessa visão ele está vendo um homem chamado Ananias, que está vindo colocar as mãos sobre ele para que ele volte a enxergar. E o Senhor vai e fala com Ananias: Ananias, vai lá no tal endereço, porque Saulo de Tarso está orando. Deus vai dizer para Ananias, ele está orando, e ele já teve uma visão de que um homem chamado Ananias vai orar por ele. E assim o que Ananias faz, ele obedece a Deus. No início ele até retrucou: Senhor, esse homem é perigoso. Deus falou: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E Ananias, a Bíblia diz no versículo 17, e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ananias vai colocar as mãos sobre Saulo, e ele vai enxergar e vai ser cheio do Espírito Santo. Nós vemos uma conexão com o céu através da oração. Nós vemos a manifestação do poder de Deus através da oração. Saulo vai se tornar um homem de oração. Ananias é um homem de oração. Por isso Deus está operando os milagres na vida dele. Ainda no capítulo 9, nós vemos Pedro orar por uma pessoa e ela ressuscitar. Uma pessoa chamada Tabita, que traduzido é Dorcas. No capítulo 9, no versículo 40, mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E aconteceu ainda ali no capítulo 9, no versículo 40, uma ressurreição de um morto. Aquela mulher que era uma mulher boa, uma mulher generosa, ela fazia roupas para os seus vizinhos e todos gostavam daquela mulher, e aquela mulher havia morrido, mas um homem de oração chegou ali, Pedro, e quando Pedro dobrou os seus joelhos e orou a Deus, ele impôs as mãos e aquela mulher ressuscitou. Porque através da oração, aquela igreja tinha uma conexão com os céus estavam abertos para aquela igreja, os milagres aconteciam, almas se salvavam e o nome do Senhor é glorificado. No capítulo 10 do livro de Atos, nós vamos ver um homem de oração chamado Cornélio. E sabe o que eu acho interessante? É que esse homem não era nem crente, esse homem não era nem evangélico, esse homem não conhecia Jesus ainda, mas ele orava a Deus, ele falava com Deus do seu jeito, da sua forma. Era também um homem
generoso, era um homem que dava esmolas. E a Bíblia diz que as orações de Cornélio e as esmolas que eles estavam fazendo estavam subindo em memória para Deus. Olha, a sua oração, ela não fica no teto da sua casa, a sua oração, ela não para nas nuvens. A sua oração, quando você faz uma oração sincera a Deus, ela sobe aos céus e ela fica em memória do eterno. E Deus guarda aquilo que você está orando. A Bíblia fala em Apocalipse 5:8 que lá no céu tem uma salva de ouro e dentro da salva tem um incenso. O incenso é um perfume e a Bíblia diz que esse incenso são as orações dos santos que estão em memória diante de Deus. Olha o que diz Atos capítulo 10, versículo 2: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. No capítulo 10, no versículo 3, esse Cornélio que orava a Deus, ele vai ter uma visão, um anjo aparece para ele. A Bíblia diz que ele temeu e o anjo falou: não precisa temer, eu estou aqui para te dar uma mensagem. Qual foi a mensagem que o anjo deu? O anjo disse assim: manda homens até o endereço tal, na casa de Simão Pedro, porque Simão Pedro tem algo para falar para você. Deus estava conectando Cornélio com Pedro, porque Pedro iria pregar o evangelho para Cornélio. Cornélio era um centurião romano, ele estava em Roma. Centurião porque ele era um homem que comandava 100 soldados, centurião. Ele comandava 100 soldados, ele era um homem de autoridade. Ele era um homem que tinha uma patente elevada, mas ele era um homem de oração e vivia também fazendo esmola, e a sua oração subiu a Deus. E agora o anjo aparece e diz assim: manda mensageiros até a casa de Pedro. E o anjo deu o endereço, deu tudo. Olha, quem ora vê coisas sobrenaturais acontecer. Se você quiser ver coisas sobrenaturais acontecer na sua igreja, coisas sobrenaturais acontecer na tua casa, no seio da sua família, você precisa orar. Não existe um outro caminho. Os céus se abrem através da oração da igreja. E agora o que acontece? No outro dia, esse Cornélio manda os mensageiros até a casa de Pedro. E a Bíblia diz que Pedro também estava indo orar ao meio-dia. Olha o que diz a Bíblia no versículo 9 do capítulo 10. E no dia seguinte, indo eles ao seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Quase a hora sexta, quase meio-dia, Pedro vai orar. É Deus que está dizendo: Pedro, ora, porque eu quero falar contigo. Pedro, ora, porque eu quero manifestar a minha glória. Pedro, ora, porque eu quero fazer milagre. Pedro, ora, porque eu quero salvar a alma. É isso que Deus está falando com você. Ora, ora que Deus vai fazer coisa grande na tua vida. Deus vai salvar almas através da tua vida. Milagres vão acontecer através do teu ministério. É isso que Deus está falando. Não existe um outro caminho para que o céu se abra, a não ser através da oração. E Pedro foi orar no terraço. A Bíblia fala que era a hora sexta, era meio-dia. Pedro vai orar. E o que ele tem? Uma visão. É o que eu estou te dizendo. Quem ora tem visão. Quem ora vê o que ninguém vê. Quem ora enxerga o que ninguém enxerga. Quem ora caminha pela fé. Quem ora escuta a voz de Deus. Quem ora prova dos milagres do Senhor. Quem ora vê almas se salvando. Quem ora está cheio do Espírito Santo. Quem ora vê coisas extraordinárias acontecendo. Essa era a diferença da igreja primitiva. Por isso que essa igreja fazia diferença, porque era uma igreja de oração. Aí no versículo 11 vai dizer que Pedro vai ter uma visão. Olha o que diz a Bíblia: e viu o céu aberto. E viu o céu aberto. Sabe por quê? Através da oração o céu se abre. E Deus quer abrir os céus para a sua vida. Quer derramar chuva de bênção sobre a tua casa, sobre a tua família. Qual o teu problema e qual é a tua dificuldade? Deus pode resolver? Lógico que Deus pode resolver. A Bíblia diz que operando Ele, quem impedirá? Então Deus está dizendo: ora que você vai ver milagre, ora que eu vou manifestar a minha glória, ora que eu vou abrir a tua visão, ora que eu vou salvar a tua família. Ora, é através da oração, não tem outro caminho. E a Bíblia diz que Pedro ele teve uma visão e descia um lençol do céu com aqueles animais. E aqueles animais que desciam eram animais que os judeus não podiam comer, eram os animais chamados imundos. E ele ouviu uma voz dizendo assim: Pedro, levanta-te, mata e come. E ele dizia: Senhor, eu não posso fazer isso porque são animais imundos. E Deus dizia para ele: não diga que é imundo aquilo que eu purifiquei. E por 3 vezes Pedro escuta a mesma voz e vê aquela visão. Ele falando que os animais imundos, Deus dizendo: mata e come. Estava na hora do almoço, meio-dia, ele devia estar com muita fome. E o Senhor: mata e come. Não posso matar que é imundo. E Deus falava assim: não fale que é imundo aquilo que eu purifiquei.
Pedro não estava entendendo o que Deus estava querendo dizer. De repente alguém chamou lá no portão, que é os mensageiros de Cornélio, aqueles que Cornélio enviou, Cornélio que estava orando, e as orações estavam subindo ao céu, estava guardado em memória perante Deus, e agora pessoas chamando no portão, e o Espírito Santo fala com Pedro: vai sem duvidar, porque sou eu que estou enviando eles. Quando você é uma pessoa de oração, o Espírito Santo fala com você. Você vai ver aqui no capítulo 13 que o Espírito Santo falou: separa Paulo e Barnabé para a obra missionária. O Espírito Santo ainda fala, mas nós precisamos estar em oração para a gente poder ouvir a voz de Deus, para a gente poder ter os nossos ouvidos sensíveis àquilo que o Espírito Santo está dizendo. E ali Pedro, quando chegou na porta, aqueles homens disseram: olha, o nosso Senhor, chamado Cornélio, lá na Itália, ele é um homem de oração e dá muitas esmolas, e ele busca o Senhor, e o anjo apareceu a ele, e o anjo mandou a gente vir aqui na sua casa, deu o nome, deu o endereço para você ir conosco. E agora que Pedro, sendo judeu, não podia entrar na casa de gentio, os gentios eram considerados imundos, os judeus não podiam comer, não podiam sentar na mesa com os gentios, porque eles eram puros. E se eles se misturam com os gentios, aqueles que não são judeus, eles ficam considerados imundos. E Pedro falou assim agora, mas Deus havia falado: não fala que é imundo aquilo que eu purifiquei. Deus estava fazendo Pedro entender que ele também estava purificando os gentios, que ele também estava santificando os gentios, que a salvação não era somente para os judeus, mas a salvação era para os gentios. E como isso vai acontecer? Através da oração. Através da oração, Deus vai te esclarecer muita coisa. Através da oração, Deus vai abrir a tua visão, Deus vai te dar entendimento, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te capacitar. Através da oração, Deus vai te direcionar, Ele vai te mostrar o caminho certo para você entrar, para você fazer. E agora Pedro entendeu que era Deus que estava no negócio, e ele juntou alguns homens com ele e foi para a casa de Cornélio. Chegando na casa de Cornélio, ele entrou na casa daquele centurião, e a Bíblia diz que Cornélio já estava ali com a sua família e outros convidados, convidou alguns amigos, estavam todos lá, e Pedro entendeu que ele tinha que falar acerca de Cristo. E quando Pedro começou a falar acerca de Jesus, a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que estavam naquela casa. Então Pedro entendeu: se o Espírito Santo desceu sobre nós, que somos judeus, mas também desceu sobre gentios, Deus não está fazendo diferença entre judeus e gentios, Deus também é com eles. Então Pedro entendeu que era para batizá-los, e Pedro ele vai batizar Cornélio com toda a sua casa, com todos os seus amigos que estavam ali, e houve uma grande obra, houve um grande feste de salvação de almas, porque tudo começa com oração. Tudo através de oração. Deus vai conectando, Deus vai mostrando, Deus vai fazendo as coisas se encaixarem através da oração. Através da oração, Deus muda coração, Deus transforma a vida, Deus salva teu marido, Deus resgata o teu filho lá das drogas, do crack, da cocaína. Através da oração, Deus cura. Através da oração, Deus manifesta a glória dele. Através da oração, Deus dá ordem a anjo para descer, para trabalhar em teu favor. Através da oração, Deus abre a tua visão. Através da oração, Deus te dá sonhos proféticos. Através da oração, Deus te direciona para você não ficar perdido em questão nenhuma. E agora no capítulo 11, vai falar que quando Pedro volta da casa de Cornélio, aqueles judeus cercam Pedro e falam assim: você entrou na casa de homem imundo e você se assentou na casa com eles, você entrou na casa de gentio. Aí Pedro vai explicar para eles que foi o Espírito Santo que fez aquela obra. E no capítulo 11, versículo 5, a Bíblia diz assim: estando eles orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento de sentidos, uma visão. Aí Pedro vai contar como tudo aconteceu, e Pedro vai dizer para eles: tudo aconteceu por intermédio da oração. E quando Pedro fala que o Espírito Santo desceu sobre os gentios, então eles entenderam que não podiam lutar contra Deus, porque Deus não estava fazendo acepção de pessoas. No capítulo 12, nós vamos ver uma igreja que orava. Pedro estava preso, ele foi preso, foi colocado dentro de um cárcere, mas o que a igreja fez? A igreja fez o que ela sabia fazer para ver milagre de Deus acontecer. A igreja orava. O que está preso na tua vida? O que está amarrado na tua vida?
através da oração você vai ver milagres de Deus acontecendo. Olha o que diz a Bíblia em Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Era uma noite inteira, vigília de oração. Pedro está preso, mas a igreja está orando. Pedro está preso, mas a igreja está orando. Tiago tinha sido morto à espada e Pedro estava preso para ser morto, mas a igreja estava orando, a igreja estava orando, a igreja estava orando e os céus estavam se movendo. No versículo 12, glórias a Deus, a Bíblia vai dizer: Pedro foi solto, o anjo de Deus desceu lá dentro daquele cárcere e disse assim: calça as tuas alparcas, veste a tua capa. E Pedro foi saindo da prisão pensando que estava tendo uma visão. Ele não estava acreditando com aquilo que estava acontecendo, e chegando lá fora, aquele anjo que tirou ele desapareceu. E ele viu que era o anjo do Senhor. E quando Pedro chega na casa dos irmãos, sabe o que eles estão fazendo? Orando. Senhor, solta Pedro, liberta o nosso pastor. Senhor, tira ele daquela cadeia, faz o teu milagre. Mas o anjo de Deus já tinha descido naquela cadeia, já tinha aberto todas as portas que estavam fechadas. Sabe o que Deus está dizendo para você? As portas fechadas Ele abre através da oração. Está desempregado? Ora que Deus abre a porta. As portas estão fechadas para você num determinado assunto, ora que Deus vai abrir as portas e o nome de Jesus vai ser glorificado. Quando Pedro chegou no portão daquela casa em que os irmãos estavam reunidos em oração, olha o que acontece no capítulo 12, versículo 12. E considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E uma menina chamada Rhodes, ela chegou no portão para ver quem estava chamando, e ela ouviu a voz de Pedro, e ela disse: é Pedro. E ela entrou dentro de casa feliz, alegre, dizendo: gente, Pedro está solto. Pedro já está solto, ele não está mais preso. A igreja estava orando e Deus estava respondendo. Ora que Deus responde, ora que o céu se abre, ora que Deus dá ordem aos teus anjos, ora que você vai ver milagre, ora que Deus salva, ora que Deus liberta, ora que Deus faz maravilhas acontecerem. E agora Pedro, ele chegou ali naquele portão e a menina falou assim para eles: olha, Pedro está aí, Pedro está ali no portão, ele está chamando. Ela nem abriu o portão e aquele povo disse assim: não é Pedro, deve ser o anjo, deve ser alguma coisa, essa menina não está raciocinando bem. Eles oraram, mas não estavam preparados para aquela surpresa. Mas quando eles chegaram no portão que abriram, quem estava lá? Pedro não estava mais preso, estava solto, porque a igreja estava orando. Entendeu o mistério? Ora aí para Deus quebrar as correntes que tem aprisionado o seu filho nesse vício. Ora aí para Deus arrebentar as correntes que tem aprisionado o seu marido nesse vício, porque existem vários tipos de prisões que não são prisões físicas, mas são prisões espirituais. Mas Deus liberta, grilhões são arrebentados, portas são abertas, libertações acontecem através da oração. E agora quando eles começaram a se alegrar e glorificar a Deus, Pedro fez sinal para que eles fizessem silêncio. Façam silêncio, porque os soldados estão por perto. E Pedro entrou ali dentro para contar para eles o milagre que havia acontecido dentro daquela cela, quando o anjo desceu e abriu todas as portas dos cárceres e Pedro estava solto. Imagina agora, no outro dia, quando eles procuraram Pedro, ele não estava mais lá, sabe por quê? Uma igreja orava: Senhor, solta Pedro, realiza milagre, tira o nosso pastor de dentro daquela cadeia. No capítulo 13 do livro de Atos, nós vemos também a igreja orando e jejuando para Deus levantar missionários. A igreja de Antioquia era uma igreja também de oração. E a Bíblia diz no capítulo 13, no versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito, ao Espírito Santo falava naquela igreja, porque eles viviam em oração: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tem chamado. Vai começar a obra missionária. Paulo vai levar o evangelho para os gentios. Pedro abriu a porta, glórias a Deus, do evangelho para os gentios, quando ele foi na casa de Cornélio. Mas o missionário que vai pregar aos gentios, às outras nações, é Paulo. E agora Deus vai
vai separar Paulo e Barnabé. E no versículo 3 diz o seguinte: estando ele jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Tudo na igreja primitiva era oração, missões era com oração, tudo começava com oração, tudo terminava com oração. Era a oração que fazia diferença na igreja primitiva, porque a igreja orava e o céu se abria, o Espírito Santo descia, Deus abria a visão, Deus revelava, não ficava mentira dentro da igreja, não ficava engano. Lembra no capítulo 5 de Atos que Pedro, ele descobriu a tramóia de Ananias e Safira, que estavam mentindo ao Espírito Santo, e eles morreram dentro da igreja, porque quando a igreja é uma igreja de oração, não pode ter brincadeira dentro dela, não pode ter engano nem falcatrua, porque o Espírito Santo não vai permitir. Mas aquela igreja, ela viu o poder de Deus acontecer. No capítulo 14, agora Paulo e Barnabé saem para a obra missionária, e no capítulo 14 eles vão levantando trabalhos, eles vão inaugurando igrejas, e agora eles vão orando para que Deus coloque líderes ali naqueles locais, e eles vão separando aqueles líderes, vão elegendo eles e vão orando para que Deus os use. E no capítulo 14, versículo 23 diz assim: e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, líderes, orando com jejum, encomendaram ao Senhor e que haviam crido. Igreja de oração. E para a gente encerrar aqui, porque você pode pegar o livro de Atos do início ao fim e você vai ver uma igreja que valorizava a oração, uma igreja que vivia em oração, uma igreja que entendia o valor da oração, uma igreja que não trocava nada pela oração, mas era uma igreja que tinha uma conexão direta com os céus e via a manifestação de Deus acontecer. E no capítulo 16 aqui nós vamos terminar esse vídeo. Diz o seguinte, que Paulo e Silas, eles estavam querendo ir para Bitínia, eles estavam querendo ir para a Ásia pregar o evangelho, o Espírito proibiu. Agora eles queriam ir para Bitínia, a Bíblia fala que o Espírito não permitiu. Por que que o Espírito Santo estava proibindo eles de pregar a palavra? Porque Deus tinha uma outra direção, a direção era Macedônia. Quem vive em oração não anda em direção errada, não é só pregar o evangelho, é pregar o evangelho na direção de Deus, e o Espírito Santo é que vai dar essa direção, mas o Espírito Santo só vai dar a direção para quem anda em oração. Romanos 8,14, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, estão aqui servos do Senhor, guiados pelo Espírito de Deus. Aí Paulo vai ter uma visão à noite. Sabe por que Paulo está tendo visão? Porque Paulo é homem de oração, só tem visão quem é de oração. Aí a Bíblia diz que Paulo tem uma visão e um varão da Macedônia diz assim: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo entendeu que Deus queria que ele pregasse o evangelho na Macedônia, que é a Europa de hoje. E olha o que diz o capítulo 16, versículo 13. Agora Paulo está na cidade de Filipos, e você vê que Paulo, ele chega na cidade, ele começa a orar, ele vai para a casa de Lídia, ele sai para orar, e você vai ver constante oração na vida do missionário, porque se a gente não orar não tem milagre, se a gente não orar não vence o diabo, se a gente não orar não vê a manifestação de Deus, e se a gente não orar não vê a salvação de almas. Olha no capítulo 16, versículo 13, e no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Paulo falou assim: onde vocês costumam fazer oração? Na beira do rio? Vamos lá orar. E Paulo foi orar, e chegando lá encontrou algumas mulheres, e Paulo pregou o evangelho. E sabe o que aconteceu? Deus abriu o coração de Lídia, para que ela ficasse atenta à pregação de Paulo, e Lídia se converte. Lídia agora entrega a sua vida para Cristo, salvação de almas, através de um homem de oração, de homens de oração. Agora é Paulo e Silas aqui, e essa mulher se converte, eles batizam, e essa mulher insiste para que Paulo e Silas se hospedem na sua casa, e eles vão se hospedar na sua casa. Mas agora a Bíblia diz que eles vão sair, no versículo 16, e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Paulo está na casa de Lídia, agora ele vai sair novamente para a oração. Você vai sempre ver na vida desses missionários uma vida de oração. Aí a Bíblia diz que aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação, e ela dava grandes lucros aos seus senhores,
Ela ficou por muitos dias dizendo: esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, até que Paulo não aguentou mais e disse: sai dela, espírito. E esse espírito de adivinhação saiu daquela mulher. Os seus senhores, que tinham grandes lucros com ela, ficaram revoltados, então pegaram Paulo, prenderam Paulo e Silas, inventaram uma calúnia sobre eles, levaram à praça pública os magistrados, açoitaram eles com vara e colocaram eles dentro de um cárcere. Eles estavam presos, açoitados. A Bíblia diz que prenderam os seus pés num tronco e eles estavam no cárcere interior. Sabe o que Paulo e Silas fizeram? O que eles sabiam fazer: vamos orar, o negócio está difícil, o pau está quebrando, vamos orar, coronavírus está aí, vamos orar. Está preocupado com seu filho que trabalha todo dia e você não sabe o que você faz? Ora. Qual é o teu problema? Ora. É através da oração que o céu se abre e o milagre de Deus acontece. Aí olha o que diz a Bíblia no versículo 25, olha que coisa linda: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hino de louvores a Deus, e os outros presos escutavam. Sabe o que aconteceu? Um terremoto. Os alicerces dos cárceres se moveram, irmão. O alicerce é aquela parte mais firme que sustenta o prédio, que sustenta a casa. Sacudiu tudo. O carcereiro queria se matar. Ele pensou: todos os presos fugiram, porque a Bíblia diz que todas as cadeias, todas as portas foram abertas, todas as correntes foram despedaçadas. E ali, diante daquela situação, o carcereiro queria se matar, porque ele tinha que dar conta daqueles presos que na mente deles haviam fugido, porque as portas estavam abertas, mas os presos não haviam fugido. Os presos estavam ali, os presos estavam cheios de temor, eles não tinham coragem de sair daquele lugar, porque o Deus de Israel estava sacudindo a cadeia, porque dentro da cadeia tinha dois homens orando e adorando ao nome do Senhor. E sabe o que aconteceu? No fim, quando aquele carcereiro ia se matar, Paulo gritou e falou: não faças tal, porque todos estamos aqui, ninguém fugiu. Então aquele carcereiro se prostrou diante deles e falou assim: varões, o que farei para me salvar? E Paulo falou assim: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E ali, meu querido, naquela madrugada, Paulo foi para a casa do carcereiro, pregou o evangelho lá. Paulo foi cuidado pelo aquele carcereiro, a família do carcereiro foi salva. E no outro dia Deus libertou Paulo daquela cadeia, e com certeza que aqueles presos ali que estavam ali foram abalados pelo poder de Deus, e muitos se converteram com certeza. Lídia já havia se convertido, o carcereiro e a família dele, e agora Deus estava levantando uma igreja dentro de Filipos, uma igreja que começou na oração. Tudo começa na oração. A igreja primitiva era o que era porque ela era uma igreja de oração. Não adianta a gente querer inventar outros caminhos, não adianta a gente querer elaborar outros métodos, não. O método para o poder de Deus, para o milagre de Deus, para a salvação de almas, para que o nome de Deus seja glorificado, é o caminho da oração. Deus te abençoe aí.